nosso quadro de entrevistas de hoje, nós vamos conversar com o juiz corregedor Alexandre Takashima sobre o núcleo 5 da Corregedoria, que trabalha com o tema Direitos Humanos. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo ao Justiça Legal. Esse é um núcleo que o senhor se identifica, né? Bastante. Essa área social sempre me chamou muita atenção dentro da minha carreira. Inclusive sou filho de assistente social, então já essas demandas já vêm meio que de berço, assim, esse interesse por essa área dos direitos humanos. O núcleo 5 vão ter 6 itens bastante importantes. Que itens são esses? Dentro da nova gestão do desembargador Luiz César Medeiros, foi feito um levantamento de quais os projetos que estavam tramitando na gestão passada, e ele fez questão de continuar com alguns desses projetos, além de implementar outros projetos. Basicamente, a ideia é trabalhar dentro da área da execução penal e da infância e juventude, e na questão de tortura, saúde mental, a questão da paternidade responsável dentro de um programa do CNJ chamado Pai Legal. Enfim, a ideia é tentar, dentro desse biênio 2014-2015, trabalhar bastante as questões que estão mais emergenciais, mas principalmente vinculadas ao apoio ao primeiro grau de jurisdição. Essa é uma das grandes determinações com relação e preocupações do desembargador Luiz César Medeiros, principalmente, além de orientação e fiscalização, mas principalmente essa necessidade do apoio aos magistrados nesses 6 grandes projetos. Infância e juventude estão dentro do núcleo 5? Trabalhamos também como um dos grandes enfoques do Núcleo 5, esse apoio ao magistrado de primeiro grau nas matérias relacionadas à infância e juventude, tanto no meio protetivo quanto também no socioeducativo. Já foram feitos projetos para esse ano começar o núcleo? Sim, logo no início da gestão, no mês de fevereiro, foi feito um levantamento de todos os projetos, não só do Núcleo 5, mas de toda a Corregedoria. E o enfoque principal as nossas metas estão relacionadas dentro desses 6 projetos, as que causarão maior impacto na questão do apoio ao funcionamento do primeiro grau. Os idosos na última gestão foi visto com muito carinho, né? Esse ano, né? Nessa gestão, continua tendo esse apoio? Sim, a continuidade dos projetos, eu acho que isso foi uma grande característica que o desembargador Luiz César Medeiros nos ressaltou, de que todos os projetos que foram iniciados na gestão passada e que tenham relevância, impacto social e jurisdicional, vão permanecer como realmente políticas de Estado e não mais como políticas de governo, com mudanças de gestores, mudanças de projetos. A iniciativa com relação ao projeto de Direito de Ser Idoso foi do desembargador Vanderlei Romer, nessa preocupação da prioridade absoluta com relação aos idosos, e essa preocupação continua na gestão do desembargador Luiz César Medeiros. Inclusive, dentro desse projeto de Ser Idoso, continuaremos as inspeções nos programas de acolhimento de longa permanência, os asilos, em todos os estados. Essa é uma parceria junto com o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária. Essa é uma das prioridades? É uma das atividades prioritárias. E juntamente, talvez, o desenvolvimento de um projeto piloto de uma central de atendimento de idoso, como é uma boa prática realizada no Distrito Federal, em que o idoso, ao procurar uma das unidades, um dos fóruns, na verdade ele tem uma central de atendimento que ele não precise buscar informações em cartórios, varas, ele possa, dentro dessa central de atendimento, obter todas as informações dentro do Poder Judiciário e, inclusive, encaminhamentos para outras redes, secretarias de assistência, enfim, que ele possa, dentro de um único local, ter todas as informações necessárias para os seus direitos. Em todo o estado, doutor? A ideia é, primeiro, desenvolver um piloto, porque precisamos capacitar a equipe e ter um espaço adequado para esse tipo de atendimento. Então, a ideia
nesse ano é mapear e identificar qual seria uma comarca ideal para iniciar esse projeto, para ver se é possível difundir para todo o estado essa ideia de uma central de atendimento do idoso. E o trabalho das visitas aos presídios? O senhor trabalha muito com isso no CPVID, né? No CPVID. Isso continua no Núcleo 5? Como é que o senhor vai organizar? Sim, nós trabalhamos em parceria com a CPVID, que é a Coordenadora Estadual da Execução Penal e Violência Doméstica, que é vinculada à presidência. A CPVID tem essa missão de políticas públicas, âmbito global e interinstitucional, poder executivo, legislativo e judiciário. E o Núcleo 5 trabalha num foco mais de apuração de denúncias com relação ao sistema prisional, que envolve desde violações de direitos dos presos, como essa questão de familiares e própria estrutura física dos estabelecimentos prisionais. Tem muito disso em Santa Catarina? Nós trabalhamos em parceria direta com o Ministério da Justiça, com o CNJ. Uma das grandes deficiências que nós temos aqui em Santa Catarina é uma falta de centrais observatórios e centrais de reclamações e denúncias com relação à violação de direitos aqui em Santa Catarina. Como está a infraestrutura dos presídios em Santa Catarina hoje, na sua opinião? O senhor que vem trabalhando com isso? Nós temos acompanhado diretamente toda a política realizada pelo DEAP na questão da construção e abertura de vagas. Temos acompanhado as demandas que as câmaras criminais aqui de Santa Catarina nos têm repassado com relação à falta de estabelecimentos prisionais adequados para cumprimento principalmente do semiaberto. Está aparecendo uma série de habeas corpus com relação à necessidade de adequação de espaço com relação a esse regime prisional, e nós temos essa grande preocupação com relação ao crescimento da população carcerária em Santa Catarina, que cresce em média de 10% ao ano. Nós estamos com aproximadamente 18 mil presos em Santa Catarina, então a previsão é de que daqui a mais um ano nós vamos ter mais 1.800 presos, o que equivale a uma São Pedro de Alcântara, que tem 1.200 presos, mais uma unidade de média capacidade. Então, o crescimento da população carcerária é um dos grandes fatores de preocupação da Corregedoria, e nós temos, inclusive, acompanhado essa construção de novas unidades, principalmente a adequação da localização dessas unidades, a estrutura física e um olhar diferenciado com relação aos presos portadores de necessidade especial, cadeirantes e as mulheres dentro do sistema prisional. Certo. Falando em mulheres no sistema prisional, a gente vai mudar um pouquinho de item. Mães, tem um itemzinho lá bastante importante, né? Está sendo apresentado o projeto Mãe Reclusa, que é uma ideia de, além de realizar um grande diagnóstico em Santa Catarina com relação à situação do sistema prisional das mulheres encarceradas, a possibilidade de melhoria por parte tanto da mãe, mas também pensando também o lado da criança, um enfoque na infância e juventude, o direito da criança dentro do sistema prisional. Mas na infraestrutura, o senhor diz? Mais do que os espaços em Santa Catarina, nós não temos espaços adequados, não temos uma penitenciária para mulheres. Está sendo desenvolvido 2 projetos pela Secretaria de Justiça e Cidadania. Uma em Itajaí, eu acho, né? Se não me engano, né? Itajaí e Chapecó. A princípio são essas 2 unidades que estão previstas para a construção em breve dessas unidades. Mas mais do que tão somente espaço físico, é trabalhar toda a questão da política pública com relação a essa criança e essa mãe que está dentro do sistema prisional. Desde o direito dela ter o atendimento médico adequado, o pré-natal adequado dentro do sistema prisional, até o DEAP utiliza a política pública de que essas crianças podem permanecer durante os 6 primeiros meses de vida dentro do sistema prisional. É um tempo suficiente, na sua opinião? A recomendação das normativas internacionais e do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias é que o período mínimo é o de 6 meses. O que eles recomendam é que o período de amamentação elas
deveriam permanecer dentro do sistema prisional. O que Santa Catarina, o Departamento Prisional, adotou foi respeitar esse período mínimo de 6 meses. Nós temos algumas boas práticas, por exemplo, em Minas Gerais, em que, além do espaço adequado, os filhos que estão fora do sistema prisional, eles têm todo um acompanhamento pela rede protetiva, para saber com quem estão os filhos das mães presas. E a visita não é realizada mais dentro do estabelecimento prisional. Eles levam para um outro espaço, é feito o deslocamento das mães através de um ônibus especial, e é fora do estabelecimento prisional que é feito esse contato dos filhos com... Pensando na criança. Pensando na criança, de que o ambiente prisional não é o espaço mais adequado para ele manter o contato com a mãe. Doutor Alexandre, a importância do programa Pai Presente. Nós também, inclusive, a ideia é desenvolver esse projeto também dentro do sistema prisional, que é uma massa carcerária muito grande, 18 mil presos, e também nós verificamos essa questão da necessidade de orientação em vários aspectos, inclusive nessa questão da paternidade. O projeto Pai Presente é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que foi aceita pelo nosso tribunal como também um projeto prioritário na questão do reconhecimento da paternidade em todo o Estado, em âmbito estadual, pegando por base o diagnóstico dos dados da Secretaria Estadual de Educação, de todas as crianças e adolescentes que estão na rede de ensino e não têm o nome do pai no registro de nascimento. Santa Catarina tem muito disso? Nós temos, os dados não são muito precisos, nós estamos nesse trabalho com a própria Secretaria para dar uma melhorada nesses dados. Nós verificamos que havia uma certa inconsistência no sentido de que muitas secretarias de escolas só colocavam o nome da mãe como uma política do próprio funcionamento da secretaria, não faziam questão da inclusão do nome do pai. Então, além desse banco de dados da própria secretaria, nós estamos trabalhando com outras possibilidades, de utilizar as secretarias municipais de educação e a própria associação de escolas particulares para que nós possamos fazer um filtro melhor com esse. Mas é preocupante, realmente o número de crianças e adolescentes que não têm o registro do pai, e nós precisamos utilizar outros mecanismos que não só a ação de investigação de paternidade, que é um procedimento que muitas vezes as mães não buscam o judiciário em busca desse direito, que na verdade é o direito da criança e do adolescente. Mais do que um direito dos pais, o nosso foco são as crianças. São as crianças e adolescentes. Inclusive, a campanha visa orientá-los no reconhecimento deles mesmos desses direitos. O que são os conselhos da comunidade e como a Corregedoria vai trabalhar com eles? Os Novos Caminhos também é um projeto que está tendo continuidade com relação a essa gestão. Os conselhos da comunidade são órgãos da execução penal previstos pela Lei de Execução Penal, são voluntários, representantes da comunidade, e o principal papel deles é justamente buscar essa integração da sociedade, a comunidade e o sistema prisional. Um mecanismo de retorno desses presos para o convívio social. Então, nós temos uma política e um interesse muito grande de que todas as comarcas tenham um funcionamento desses conselhos da comunidade, mesmo as que não possuem o estabelecimento prisional, para que quando esses presos retornem para seus municípios de origem, eles tenham plena capacidade de se integrar novamente à sociedade. Doutor Alexandre, a gente falou um pouquinho de alguns dos 6 itens, mas são 6 itens com vários projetos aí no que o Núcleo 5 vai estar desenvolvendo, né? Sim, exatamente. Até diante da quantidade de demanda, uma das primeiras providências que o desembargador Luiz César Medeiros adotou nessa nova gestão foi duplicar o tamanho da minha equipe. Minha equipe tinha 5 servidores e uma assistente social, passamos a ter 10 servidores atuando para tentar atingir todas essas metas nesse biênio. E o senhor continua na CPVID?
Continuo nessa parceria com a CPVID e com a CEIG, órgãos da presidência, e a ideia justamente nessa gestão do desembargador Nelson Schaeffer Martins e desembargador Luiz César Medeiros é que a presidência e a corregedoria trabalhem efetivamente irmanados num único sentido de apoio com relação ao primeiro grau de jurisdição. Tá certo, doutor Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui no Justiça Legal. Desejo muito sucesso nessa sua nova jornada, né? E que o senhor volte outras vezes aqui para falar com a gente. Obrigado, fico à disposição. Tá certo, o Justiça Legal vai para um breve intervalo e a gente volta já.